Em meio à pressa, ao cansaço e aos dias pesados, sempre existe um jeito de voltar para si. Um ponto de cada vez, um respiro de cada vez, uma beleza de cada vez. Porque criar também é se reconstruir. Quando o mundo amarga, a gente adoça com crochê. E aí, Ser, que bom te ver aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero muito te agradecer. De verdade. Porque eu sei que a rotina de quem crocheta não costuma ser generosa com o tempo. Sempre tem alguma coisa chamando, um pedido para responder, uma peça para terminar e um prazo que aparece do nada. Às vezes até uma mensagem chegando como se você estivesse disponível assim o tempo todo, eu sei. Então, o fato de você estar aqui agora não é pequeno, isso diz muito sobre você. E eu quero começar essa semana com uma sinceridade que talvez poucas pessoas tenham tido com você até hoje. Tem muita crocheteira experiente que não perdeu o amor pelo crochê, perdeu o acesso a esse amor. Porque quando o crochê vira uma obrigação, prazo, repetição, entrega, conta para pagar, ele continua existindo. Mas o prazer que você sentia antes, ele vai sumindo. A autoria vai sumindo. E você segue fazendo, segue resolvendo, segue entregando, mas tem dia que a sua mão, ela simplesmente não tá mais ali. Você não tá mais ali. Então, se isso te tocou, perfeito. Não porque isso seja bonito, mas porque finalmente alguém falou o nome certo dessa coisa que a gente sente. Então, por favor, o problema não tá em você, não tá na preguiça, não é drama, não é falta de dom, é excesso de ruído, é excesso de coisa chata, é o que acontece quando uma coisa que ela nasceu para ser prazerosa, ela passa tempo demais funcionando como obrigação. E essa semana ela existe exatamente para mexer nisso. A semana da boneca Jubes, ela foi pensada para te devolver presença. Aquela vontade, aquele orgulho que pega tão forte a gente quando a gente olha o que a gente faz e pensa com sinceridade. Isso aqui é a minha cara. E tá tão lindo. E além disso, eu quero te dizer com bastante clareza o que vai acontecer aqui. Então, ao longo dessa semana, eu vou te conduzir pela construção da boneca Jubes. Sim, do zero até a peça finalizada. Mas não é só sobre uma boneca não, tá? É sobre voltar a sentir enquanto você cria. É sobre sair daquele automático chato, é sobre lembrar que o seu fazer pode sim voltar a ser um lugar de prazer, de bastante presença e identidade. Então, hoje, especificamente, a proposta dessa primeira aula é te colocar de volta dentro do processo. É te tirar, nem que seja por alguns minutos, desse modo fábrica. Então, mais do que começar a Jubes, eu quero que você comece a se reencontrar enquanto você faz. Bom, se a gente ainda não se conhece, muito prazer, eu sou Luana Teles, a criadora da Bubalu. Hoje eu tenho mais de 10.000 alunas espalhadas aí pelo mundão todo e também conto com um time incrível na nossa agência de marketing. Eu vivo do crochê e do ensino do crochê há muitos anos. Mas eu não tô te falando isso assim de um lugar teórico, distante ou bonito só no papel. Não, eu tô te falando de um lugar real, vivido, sentido aqui, ó, na pele. Porque eu já passei exatamente por esse lugar. Já teve fase em que eu crochetei tanto por obrigação que eu cheguei a olhar para um novelo e simplesmente não senti nada. Sabe, nem encanto, nem prazer, nem raiva, nada. Era só um material na minha frente esperando virar mais uma entrega. E talvez você entenda exatamente o que eu estou te dizendo. Porque quando o crochê vira só cobrança, prazo e responsabilidade, ele vai deixando de ser aquela coisa gostosa, aquele nosso refúgio, e começa a virar um peso gigante. Mas a gente continua fazendo, continua produzindo, continua entregando, mas por dentro alguma coisa vai simplesmente perdendo a luz, vai se apagando. E foi justamente daí que nasceu a minha relação mais honesta com o crochê.
Quando eu parei de fazer só o que eu precisava e voltei a fazer o que eu queria. Então isso aqui não é papinho vazio, tá? Não é uma motivação bonita, papinho de coach, não. É prática, é reencontro, é uma reorganização interna para você voltar a se encontrar no meio do que você cria. Bom, agora bora se situar aqui rapidinho. Ao longo dessa semana, eu vou te conduzir pela construção da boneca Jubes do começo ao fim, como eu já te disse, mas sem correria desnecessária, sem pressão chata, sem ter que acompanhar tudo num ritmo impossível. Você faz o seu tempo, você respeita o seu processo e é isso que importa. A única coisa que eu realmente te peço é que, pelo menos durante essa aula, você tente deixar o resto completamente do lado de fora. As encomendas, os prazos, as contas mentais, o grupo de cliente que tá ali fervendo, essa hora precisa ser sua. E outra coisa, se você gosta de acompanhar também pelo passo a passo escrito, o PDF da receita da Jubes está na descrição da aula. Sim, aqui embaixo, tá? Ele não é obrigatório porque a aula já te entrega todo o caminho. Mas para quem gosta de ter o roteiro em mãos enquanto crocheta, ele está disponível por um valor muito amigo para você. E menos amigo para os meus boletos. Mas isso até o dia 5 de abril. Depois disso, ele fica mais amigo dos meus boletos do que seu. E claro, eu também quero agradecer a parceira desse evento, a Do Amor Armarinho. Esse é o tipo de parceria que faz muito sentido porque conversa com o mesmo cuidado que a gente acredita. É material bonito, é material de qualidade, é material que dá vontade de pegar e criar. E quando a parceria combina com a experiência, ela soma de verdade. E você, já garantiu seus materiais lá? Corre, ser! E tem só mais uma coisa importante acontecendo nessa semana. Quando a Jubes estiver pronta, seja agora, seja nos próximos dias, você pode postar a foto dela no Instagram com a hashtag DesafioBonecaJubes até o dia 10 de abril. O resultado do desafio ele vai sair no dia 13 de abril. E a primeira colocada, ganha nada mais, nada menos do que a criação da marca do seu negócio artesanal feito pela nossa equipe. Porque, sinceramente, trabalho foda merece o quê? Uma bela de uma marca à altura. Bom, agora sim chegou a hora de entrar na aula de verdade. Então separa o seu material, que você comprou lá na Do Amor, certo? Ajeite seu cantinho e sai do modo fábrica, porque hoje eu quero só você, o fio e uma parte sua voltando a aparecer. E no final dessa aula eu vou te explicar como participar para ganhar um presente especial nesta semana. Então não faça Jubes e saia correndo depois, ok? Fica aqui. Então bora, ser! A gente vai começar primeiro pelos braços das Jubes, depois você vai entender o porquê, mas para isso a gente vai usar a linha Amigurumi Slim Chantilly com a agulha número 2 milímetros. Você pode usar também a 2.2, mas eu recomendo mais essa para ela ficar mais delicada. Então bora para a primeira carreira, a gente vai fazer um anel mágico com 6 pontos baixos dentro dele. Então, fiz o meu anel aqui. E agora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Deixa eu dar um zoom aqui. Prontinho. E agora, como de costume, a gente fecha o nosso anel mágico. E dá sequência aqui para segunda carreira. Na segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Então, um ponto baixo, no próximo ponto, 2 pontos baixos, no próximo um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Aí repete, um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento para finalizar a nossa segunda carreira com 8 pontos baixos no total da volta. Agora nessa terceira carreira a gente vai fazer 2 repetições de 3 pontos baixos e um aumento. Então,
pontinho aqui, um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. E agora a gente repete. Eu vou fazer por aqui e volto. Terminamos a terceira carreira com 10 pontos baixos no total da volta. E agora na quarta a gente vai fazer apenas ponto baixo por toda a volta, ou seja, serão 10 pontos baixos. Eu vou começar aqui, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 e vou fazer aqui até completar as 10 e volto. E assim ficou a nossa quarta carreira. Agora a quinta é um pouco diferente. A gente vai começar fazendo um ponto puff e na sequência 9 pontos baixos. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar uma laçada na agulha, vai pegar o primeiro ponto e vai introduzir. Puxa o fio, mantém as 3 argolinhas aqui. Laça de novo, mesmo ponto de base, introduz, puxa, mantém, opa, aqui, mantém todas as alcinhas aqui. Aí, por último, laça de novo, no mesmo ponto de base, puxa, mantém tudo aqui, laça e tira tudo. E agora a gente vai fazer os 9 pontos baixos restantes. Então aqui, ó, próximo ponto, normalmente, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui a gente já formou o dedinho da Jux. Agora, na sexta carreira, nós vamos fazer uma diminuição primeiro. Ó, uma diminuição. Na sequência, 3 pontos baixos. Tá? Um. 2 e 3, uma diminuição de novo e finaliza com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Terminamos essa carreira com 8 pontos baixos no total da volta. Esse barulho é a agência funcionando normalmente enquanto eu tô aqui explicando pra vocês, ok? Então, se tiver interferência aí de teclado, de mouse, de vida acontecendo, relevem e fiquem aqui comigo. E agora, pra subir esse bracinho, é uma coisa apenas, só carreiras de pontos baixos por toda a volta. Ou seja, a gente vai fazer 13 carreiras de 8 pontos baixos, das carreiras 7 a 19. Então eu vou fazendo por aqui e depois eu volto para mostrar como ficou. Prontinho, finalizamos as carreiras do braço. E agora a gente vai fazer um ponto fake. Cortei. Pego a minha agulha de tapeceiro. E se você ainda não sabe fazer um ponto fake, é super simples. Aqui, ó, deixa eu aproximar bastante. Aqui a gente terminou, é o nosso último ponto. No próximo ponto, a gente não faz nada com ele. E no outro, a gente introduz aqui a agulha. Pega todo o nosso ponto, ó, tá vendo? Pulei esse, introduzi aqui e vou trazer aqui o meu fio. Aí, no último ponto que eu terminei a minha peça, aqui, eu vou introduzir a minha agulha aqui no centro. Ó, pra ficar mais fácil, ó. Tá aqui. Vou introduzir e vou pegar até a outra alcinha aqui, ó. E aí eu puxo.
Aqui fica ruim de ver porque a gente tá fazendo uma pecinha pequena, mas o ponto fake é assim. Agora a gente arremata aqui normal, faz o nozinho de costura, coloca, esconde o fiozinho ali dentro. Prontinho, duas peças iguais, os dois bracinhos prontos e ambos arrematados com pontinho fake. Braços separados, agora a gente vai pegar a Slim Off-White e vai continuar aqui com a agulha 2 milímetros. A gente vai começar a fazer o corpo das jubes, começando pelos pés. E para fazer os nossos pés, a gente vai começar com um nó de laçada na agulha e vai fazer 6 correntinhas. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente vai voltar o nosso trabalho, fazendo um trabalho oval, pegando aqui a segunda correntinha a partir da agulha. Você vai fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, e aqui no canto, teoricamente, nossa primeira correntinha, a gente vai fazer um aumento triplo. Então, no mesmo pontinho, a gente vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Volta o nosso trabalho aqui e nas alças restantes, a gente vai fazer 1, 2, 3 pontos baixos e na última alça um aumento, tá? Peraí que eu tô pegando coisa a mais aqui. Pronto. Um aumento. Primeira carreira fica com 12 pontos baixos. Agora vamos para a segunda carreira e a gente vai começar com um aumento aqui no primeiro ponto. Então, um aumento. Na sequência, a gente vai fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto. Então, 1, 2, 3. E agora a gente vai fazer 3 aumentos, um do lado do outro. Então, aqui, ó. 1, aumento, 2 aumentos e 3 aumentos. Ficando assim. Agora, na sequência, 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e finaliza a carreira com 2 aumentos. Um aumento, tá? E 2 aumentos. A segunda carreira fica com 18 pontos baixos no total da volta. E bora para a terceira carreira e a gente vai começar fazendo um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo aqui, no próximo ponto, um aumento. Na sequência, 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e agora a repetição de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes aqui nesse canto. Então, um ponto baixo e um aumento, uma vez, um ponto baixo e um aumento, 2 vezes, um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Aí volta a fazer o quê? 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e eu faço uma repetição aqui no final de um ponto baixo e um aumento por 2 vezes para finalizar. Então, um ponto baixo e um aumento,
uma vez, um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Encerramos essa carreira com 24 pontos baixos no total. E agora na quarta carreira nós vamos começar com 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e um aumento. Na sequência, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Depois a gente vai fazer uma repetição por 3 vezes de 2 pontos baixos e um aumento agora. Então, 1, 2 e um aumento. Uma vez. 1, 2 e um aumento. 2 vezes. 1, 2 e um aumento por 3 vezes. E agora volto a fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E vamos fazer uma sequência aqui repetindo 2 vezes de 2 pontos baixos e um aumento novamente. Então, 1, 2 e um aumento. 1, 2 e um aumento. Terminamos a quarta carreira com 30 pontos baixos no total da volta. Agora na quinta carreira nós faremos pontos baixos em FLO por toda a volta, ou seja, 30 pontos baixos pegando apenas as alcinhas da frente e não o ponto cheio, ou seja, eu vou introduzir aqui pegando apenas essa alcinha e fazendo um ponto baixo. Na próxima aqui, só a alcinha da frente, um ponto baixo. A alcinha da frente, outro ponto baixo. E assim eu vou fazer até completar os 30 e volto pra gente continuar. Carreira 5 finalizada. O branco ele é danado de ver, mas ó, deixa eu até tirar aqui pra ver como que tá ficando. Sorte que a gente vai trocar neste exato momento, ó. Tá igual aí, tá tudo certo. Mas bora finalizar aqui. Então agora você já pode cortar, não vai ter troca de fio com o fio aqui no novelo ainda. A gente deixa aqui só um pouquinho para fazer o nosso pontinho fake. Novamente, eu acho que aqui vai dar pra ver melhor, se bem que o branco, como eu falei, é danado. Mas bora lá. Aqui até dei um zoom melhor. Então, finalizamos aqui o nosso último ponto. A gente vai pular o próximo ponto e no outro a gente introduz aqui a agulha de tapeceiro. Ó, puxa. Aí a gente volta naquele último que a gente fez. Esse aqui tá viradinho pra cá, né? Mas a gente pode até aqui, ó, dar uma viradinha pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Introduzi aqui e aí eu volto e pego no centro do meu último ponto e pego essa alcinha aqui, ó, essa terceira alça aqui e puxo. Puxo até formar aqui o danado do pontinho fake. Fica igualzinho, fica bem interessante. Aí aqui você já pode trazer, empurrando o fio aqui pra dentro. E já pode dar um nozinho bem bobão aqui, tá? Não precisa caprichar não, porque esse arremate não vai aparecer. Dá um nó de costura aqui, normal. Que agora... Opa, fugi. Que agora a gente vai trazer a slim flamingo para fazer o nosso tênis. Sola concluída, pode cortar e pronto. Já com a minha flamingo aqui presa na agulha, a gente vai pegar aqui, ó, a nossa sola. E se a gente fosse pelo senso comum, a gente continuaria o quê? Daqui pra cima, esse seria o nosso
verso o trabalho. O verso não, o lado certo do nosso trabalho. Mas aqui a gente gosta mesmo de ser contra-intuitivo. E aí a gente vai virar a nossa sola e vai o quê? Esta parte aqui, onde a gente encerrou, vai ficar virada pro nosso corpo, ok? E é aqui que a gente vai trabalhar. Essas alças que sobraram, como a gente trabalhou em FLO, sobraram, lógico, as de trás, correto? Então são nessas alças que a gente vai fazer o nosso trabalho aqui com a Flamingo. Então, ó, você pode ver aqui que a gente tem o centro da nossa peça. E aqui, nesse centro, eu vou pegar uma das alças e vou começar aqui o meu trabalho, tá? Centro. O que vai dar, se a gente for analisar aqui, ó, nesse ponto, lembra o nosso último aumento? O primeiro ponto do aumento a gente vai trabalhar aqui na alça de trás dele. Por que que eu não vou começar aqui, onde a gente terminou o nosso trabalho? Porque vai ficar torto, a gente quer que fique no centro. O centro é aqui. Se o teu for um para a esquerda, show, começa um para a esquerda. Se o teu trabalho não tiver tendencioso, assim como tá o meu, para o lado direito, o seu estiver mais pro esquerdo, você faz isso, mas tem que estar aqui no meio. Bom, acho que deu pra entender, certo? Então aqui nós vamos fazer 30 pontos baixos nessas alças que restaram da nossa carreira 5. Então, ó, meu primeiro ponto baixo, pegando só essa alcinha, o segundo, aí aqui, o terceiro, aí aqui tá vendo que a gente tem um degrau de início e fim de trabalho? Segue a vida normalmente e pega aqui de trás mesmo, não vai fazer diferença. Então, eu vou fazer aqui 4, ó, 5, 6, vai ficando assim. E eu vou fazer as 30 aqui e já volto. Para não ter erro, decidi fazer as duas últimas aqui junto com vocês. Então, 28, 29 e 30. E é assim que fica. E agora das carreiras 7 a 9, a gente vai fazer ponto baixo por toda a volta, ou seja, 3 carreirinhas aqui seguidas de 30 pontos baixos. Então daqui, ó, uma coisa interessante. Tá vendo esse fio aqui sobrou? Para você não se perder, eu não fico usando marcador, mas essa parte aqui é meio chatinha. Então você pega aqui, ó, onde você começou, você pega o pontinho aqui, inventei isso agora, tá, gente? Então você pega esse pontinho aqui e aproveita esse fio e puxa ele aqui. Ai, não desfie ele, só puxe. Puxa ele aqui, não puxa tudo. Puxa aqui, ó, pra sair a pontinha, mas deixa ele aqui. Ele vai ficar aqui dentro e aqui ele vai marcar o seu início e fim sem te atrapalhar. Então, bora! Se você quiser, faz. Se não quiser, use o seu marcador tradicional mesmo, mas aqui a gente tem as nossas peculiaridades. Então, tá marcadinho aqui e bora para nossa próxima carreira, que é só introduzir aqui e fazer um ponto baixo, 2, 3. Tá vendo que eu só dei sequência? Não fiz uma correntinha, nem nada do tipo, um ponto baixíssimo. Não, só dei sequência, tá? Pode ir tranquilamente. Então, 3, 4, 5. Eu vou fazer os 30 aqui e as outras carreirinhas também. E eu volto pra gente fazer a carreira de número 10. Carreiras feitas e é assim que tá ficando a nossa peça. Agora na carreira 10 nós faremos 3 pontos baixos primeiro. Então, 1, 2, 3. E depois uma repetição de 6 vezes de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição.
Vou fazer mais 5 vezes por aqui e eu volto pra gente continuar. Terminei as repetições e agora a gente finaliza com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Essa carreira fica com 24 pontos baixos no total da volta. Agora, na carreira 11, nós vamos começar também com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E faremos repetições de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer as outras 5 repetições aqui e volto pra gente finalizar. Todas as repetições feitas e agora para encerrar a carreira 11, a gente encerra com 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3 pontos baixos. Ficamos com 18 no total da volta. E agora na carreira 12, a gente vai começar também com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Na sequência, 6 diminuições. Então, uma diminuição, 2 diminuições. Eu vou fazer o restante aqui e volto pra gente continuar. As 6 diminuições feitas e agora a gente finaliza a carreira de número 12 com 3 pontos baixos também. Então, 1, 2 e 3. Ficamos com 12 pontos baixos no total da volta. Agora a gente vai fazer a troca de cor para chantilly. E para isso, eu vou fazer essa troca aqui. Desta forma, você pode fazer do jeito que você já tá acostumada, tá? Eu introduzo aqui a minha agulha nessa alcinha e na alcinha da esquerda aqui, ó. Deixa eu ir de novo. Tá aqui o meu pontinho. Eu puxo um pouco pra cima, introduzo aqui no centro do ponto e pego aqui essa alcinha da esquerda. E aí eu trago a chantilly aqui e só puxo. Troca de cor tá feita. E é só puxar a flamingo aqui, ó, que não vai sair. E agora, com a cor chantilly, a gente vai fazer das carreiras 13 a 26 só ponto baixo por toda a volta. Ou seja, serão 12, quer dizer, 16 carreiras de 12 pontos baixos. Então, aqui, eu já vou começar fazendo os meus pontinhos normalmente, ó. Eu venho aqui no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo 2 pontos baixos, no próximo 3. Aqui eu vou parar só pra mostrar como é que ficou essa troca. Ó, dá uma puxada aqui pra ajustar, mas fica uma troca bem interessante. Lógico que aqui a gente também tem que dar um nó, a gente corta o fio, o flamingo, dá um nó e segue o trabalho normal. Ó, escondo aqui, opa, escondo aqui e aí volto. Então eu vou fazer todas essas carreiras aqui, essas 16 carreiras de 12 pontos baixos e volto pra gente continuar. Eu fiz até 2 carreiras aqui pra aproveitar e encher. Vai facilitar ao invés de fazer tudo. Mas se você quiser, você pode fazer até o final e depois encher com a ajuda de pinça, de palito, enfim. Mas aqui, bora encher um pouquinho o pezinho, que também já ajuda depois a fazer melhor essas carreiras de ponto baixo aí. Só tomar cuidado para não colocar muito enchimento, não lacear os pontos, não deixar a parte de baixo muito redonda. A gente quer que ela fique mais retinha. Então vai enchendo aos poucos. Vai moldando assim. Mais um pouquinho aqui no calcanhar. Qualquer coisa eu coloco mais depois.
cantinho. Vou fazer só mais uma vez, porque aqui provavelmente vai dar pra ver ainda melhor. Então, nosso pontinho fake pula um ponto, quando a gente terminou, pula um ponto, introduz a agulha cheia aqui no próximo, puxa, volta pro nosso último ponto, pelo meio aqui eu introduzo e eu gosto de pegar aqui a alcinha de trás, ó, e puxo. E aí arremata como de costume, tá? Vai ficar assim. E aí você vai fazer outra perna exatamente igual e, como eu falei, vai manter ela no novelo enquanto a outra está arrematada. Então aqui nessa segunda perna que você acabou de fazer, que ainda está no novelo, você vai fazer 7 pontos baixos nela. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Daqui você vai subir 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, fica assim. E aí você vai pegar a primeira perna que você fez e com as duas apontadas para o outro lado do teu corpo, você vai olhar aqui, ó, onde você fez o seu anel mágico não, o seu ponto fake. Tá vendo aqui? A gente terminou nesse ponto, fizemos o ponto fake. Nesse próximo ponto é que a gente vai unir as nossas duas pernas, fazendo um ponto baixo. Você fez um ponto baixo aqui, ficou assim, e agora a gente vai continuar aqui na perna, fazendo no total, deixa eu ver, 12 pontos baixos. A gente já começou com um, então a gente vai vir aqui e vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e, por último aqui, 12. Chegamos aqui, ó, nas nossas correntinhas que a gente fez. Já demos a volta numa perna, para ir para outra a gente tem que passar por essas correntinhas. Então, em cada correntinha a gente vai fazer um ponto baixo. Se a gente fez 6 correntinhas, nós faremos 6 pontos baixos aqui, uma em cada uma, tá? Então, eu vou introduzir aqui na correntinha e vou fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, 2, na próxima, 3, na próxima, 4, 5 e 6 pontos baixos. Chegamos na outra perna e aqui nessa outra perna nós vamos introduzir aqui neste próximo ponto e vamos fazer 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E por que 5 pontos baixos nesta perna aqui? Porque a gente já fez os nossos 7 pontos baixos para começar nela, lembra? Então aqui assim ficou a nossa junção das pernas. Esta carreira é a de 27. E agora na carreira 28 nós faremos 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Próxima repetição, nós vamos pegar aqui, ó, não vacila com esses cantinhos aqui, tá? Eles existem, não pule. Então, um ponto baixo, aqui nas alcinhas, 2 pontos baixos, 3, 4, 5 pontos baixos, ó, e um
aumento. Mais uma vez, chegamos aqui no cantinho das junções e não pule este aqui. Este aqui também existe. Então, 1. Esse aqui também existe. 2, 3, 4, 5 e 1 aumento. Eu vou continuando aqui as repetições até o final e depois eu volto pra gente continuar. Carreira 28 finalizada com 42 pontos baixos no total da volta, está ficando assim. E agora a gente vai subir apenas com ponto baixo por toda a volta, ou seja, das carreiras 29 a 33, nós faremos 42 pontos baixos nelas. Serão 5 carreiras. Eu vou fazer todas essas carreiras por aqui e volto pra gente continuar. E assim ficou a nossa peça. E agora, na carreira 34, nós faremos 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer o restante das repetições e volto pra gente continuar. Então, são por 6 vezes, ok? Carreira 34 finalizada com 36 pontos baixos no total da volta. E agora, da 35 a 38, nós faremos pontos baixos por toda a volta. Ou seja, serão 4 carreiras fazendo 36 pontos baixos. Eu vou fazer por aqui e eu volto pra gente continuar. Prontinho, carreiras feitas. E agora, na 39, nós faremos 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Primeira repetição. Nós faremos por 6 vezes. Então, eu vou continuar aqui e eu volto pra gente dar sequência. Carreira 39 finalizada com 30 pontos baixos. E agora, nós faremos da carreira 40 a 43 pontos baixos por toda a volta, ou seja, serão 4 carreiras com 30 pontos baixos. Eu vou fazer por aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, e agora na carreira 44, a gente vai fazer a união dos nossos braços. E para isso, a gente vai fazer primeiro 2 pontos baixos aqui no corpo. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos. Pega um dos braços que a gente tinha deixado reservado. E aí você vai olhar aqui, ó, dá uma pressionadinha nele para você identificar aqui o centro, né? Ver certinho que o dedinho está para cá, tudo certo. E aí você vai pegar aqui, ó, um ponto, quer dizer, desculpa, você vai colocar aqui, pegar um ponto do braço na parte de dentro e um ponto do corpo. E vai fazer essa união com um ponto baixo. Então, ó, puxo, pegando os 2 pontos e faço um ponto baixo. Nós vamos fazer 4 pontos assim, tá? Então, de novo, aqui dentro, você vai pegar o ponto do braço, o do lado, vai pegar o ponto do corpo e vai fazer um ponto baixo 2 vezes. Agora, na terceira vez, aqui, ó, são 4, né? Então, pega braço, pega corpo, une fazendo um ponto baixo. E agora, o último aqui, unindo. Pega braço, pega corpo, puxa e um ponto baixo. Aqui a gente já fez a junção interna do nosso braço. E aqui, para continuar o nosso trabalho, a gente vai fazer 11 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E vamos pegar o outro braço.
O outro braço, coloca o dedinho virado para frente, né? Deixa tudo certinho. E aqui a mesma coisa. Aqui, ó, do bracinho, você aperta ele para você identificar aqui o pontinho. Ó, pode ser este aqui, ok? Então, a gente vem aqui, junta os dois, pega aquele ponto e pega o ponto do corpo e vai fazer também 4 pontos baixos, unindo o braço com o corpo. Então, 1, 2, 3 e 4. E aí, pra continuar, ó, tá ficando assim. E pra continuar, pra terminar essa carreira, nós vamos fazer 9 pontos baixos aqui na sequência. Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e concluo a minha carreira. 44. E aí agora na carreira 45, nós também faremos aqui 2 pontos baixos no início. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos. E agora a mesma coisa, só que pegando a parte de fora do braço. Serão 4 pontos baixos, pegando somente essa parte de fora, sem fazer a junção pelo corpo. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer 1 ponto baixo. Vou pegar aqui só o pontinho do braço, 2 pontos baixos, pontinho do braço, 3 e 4 pontos baixos. Ó, já circulei o meu braço, vai ficar assim. E agora a mesma coisa, a gente vai fazer 11 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Mesma coisa nesse braço, só pegando os pontos do braço. Então, pego aqui e faço 1 ponto baixo, serão 4. 1 ponto baixo, pega só o braço. 2, pega só o braço. 3, e aqui no último, 4. E vou finalizar essa carreira com 9 pontos baixos, pegando aqui no corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. E assim ficou a junção completa do nosso braço. Ó, eu aproveitei para fazer um enchimento já, mas se você quiser fazer também, pode fazer, só não sobe muito, porque senão atrapalha a confecção aqui nessa parte. Então, bora continuar aqui na carreira 46. Na carreira 46, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou seguir fazendo essa repetição até o final e depois eu volto pra gente continuar. Carreira 46 terminada com 24 pontos baixos no total da volta. E agora na 47 a gente vai fazer 12 diminuições. Então são 12 diminuições, uma seguida da outra. Aqui, ó, uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições e vou fazer até completar as 12 e depois eu volto pra gente continuar. E agora eu aproveitei para encher também. Você já pode encher sua peça. E aqui, só fique atenta para não encher muito nessas partes aqui e os bracinhos ficarem muito abertos, tá? Quanto mais você coloca enchimento aqui, mais aberto fica o braço. Quanto menos, só, mais fechadinho ele fica. Eu deixei quase nada. E uma dica para isso é, vou pegar um pouquinho aqui de enchimento
Para encher essa parte aqui, você fecha os braços e não pressiona muito. Só coloca aqui onde está faltando um pouquinho de enchimento, para não ir para lateral e sim aqui onde precisa, tá? Mas agora, bora continuar aqui fazendo a nossa carreira 48. A gente vai fazer da 48 a 60 pontos baixos por toda a volta, ou seja, serão 13 carreiras de 12 pontos baixos. Agora a gente faz o nosso pescoço. Então eu vou fazer essas 13 carreiras por aqui e depois eu volto pra gente continuar. Carreiras feitas e agora a gente vai pegar um tubo de cola quente, o fino, mais ou menos uns 8 centímetros. Ó, vai ficar mais ou menos assim no corpo, tá vendo? E aí, com a ajuda de qualquer coisa que você tenha aí, eu uso esse pincel aqui de maquiagem, porque ele não é tão pontudo, mas ele ainda tem uma pontinha. Você vai abrir aí um caminho no enchimento pra gente colocar o nosso tubo. Muita calma, delicadeza, como sempre. E aí, bora colocar aqui. Ó. Não precisa colocar enchimento aqui. Agora é só finalizar fazendo 6 diminuições. Então, a gente vai pegar aqui o nosso pescoço e vai fechar ele com diminuições. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 diminuições. Pode puxar, cortar o seu fio e arrematar como de costume. E aí, o que achou? Bom, antes de você ir embora, eu quero te fazer uma pergunta muito simples. E eu quero que você responda com bastante honestidade. Não precisa responder para mim, responde para você. Teve algum momento dessa aula que você simplesmente esqueceu das encomendas? Mesmo que tenha sido muito pouco, mesmo que tenha sido por um minutinho, mesmo que tenha sido só naquele pedacinho em que a sua cabeça finalmente calou. Porque olha, se teve, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. O problema nunca foi falta de amor pelo crochê. Como eu falei, era excesso de ruído mesmo. Você não estava sem criatividade, você não estava vazia, você estava em sobreaviso. E quando o ruído abaixa, quem aparece? Você. E é isso que eu quero te devolver essa semana. Não há capacidade de crochetar em si. Porque é isso, sinceramente, você tem sobra, você sabe. Mas a capacidade de sentir de novo enquanto você crocheta. Isso, sinceramente, muda tudo. Porque quando uma artesã volta a se reencontrar no processo, o trabalho muda, a energia muda, a peça muda e a forma como ela se enxerga também muda. E eu quero te propor um desafio para hoje, tá? Que tem tudo a ver com o que aconteceu aqui. O desafio de hoje é identificar o minuto exato em que você voltou para dentro aqui nessa aula. Pode ter sido quando um ponto encaixou, pode ter sido quando você olhou para sua Jubes e pensou sem fazer assim nenhum alarde, ai, como essa bichinha tá ficando bonitinha. Pode ter sido naquele momento em que você parou de funcionar como prestadora de serviço do próprio talento e lembrou que ainda existe prazer aqui, ok? Então depois eu quero que você corra lá no post oficial da aula 1, tá? Não é outro, é neste. E escreva aqui para mim uma dessas frases. Hoje eu esqueci das encomendas por alguns minutos. Ou então, hoje eu lembrei que meu crochê ainda dá prazer quando eu... Aí você escreve o que você estiver sentindo. Ou também, sinceramente, solta ali teu coração, mas assim, escreve de verdade, tá? Com bastante honestidade. E entre todas que comentarem ali naquele post da aula 1, nós vamos fazer um sorteio para presentear com o kit do amor. Mas ó, só vale se você estiver seguindo a Bubalu e a do Amor Marinhos. E sim, pode ser mais de um comentário para aumentar as suas chances. Mas não pensa só no presente. Se entrega. Seja honesta.
Porque peça bonita, a internet já tá cheia. Agora, uma artesã voltando para si no meio de tanta loucura, isso é raro. Isso é gostoso pra caramba e isso merece ser visto. E antes que você vá, eu quero te pedir para comentar aqui o que você está achando dessa aula. Eu vou amar ler todos os comentários. E também preciso te contar uma coisa sobre a próxima aula. Também vai ter um momento especial que você não vai querer perder, porque também vai ver ela presente. Então, na próxima aula, a gente continua. E eu quero muito que você esteja lá, porque essa semana vai muito além das Jubes. Essa semana é uma chance real de você voltar para dentro do seu próprio prazer, então não subestima isso. Até a próxima aula, Ser. Um beijo!